Olá pessoal, estamos aqui para resolver mais um exercício envolvendo funções e a pergunta desse exercício é como os gráficos das funções são obtidos a partir do gráfico de f, que seria a função original. Então na letra A nós temos lá y igual a menos f de x, né? Y igual a menos f de x. Aqui é uma função genérica, essa f de x e a menos f de x é uma função genérica. Mas, se você ficar na dúvida sobre como fazer, como chegar às conclusões desse exercício, você pode pensar numa função qualquer. Vou dar um exemplo particular aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que a f de x fosse x. Ok? Então, se você fizer um esboço do gráfico dessa função, então você teria, por exemplo, aqui 1 e 1, né? Ela vai passar no 0, 0, 1 e 1, 2, 2, assim por diante. Negativo também. Então você teria essa função. Então isso aqui seria a f de x. Quando você pega y igual a menos f de x, o que vai acontecer? Você vai mudar o sinal do y, né? Então essa outra função aqui, ela vai para o x que você vai atribuir, a f de x ela vai ser menos f de x. Então você vai ter uma reflexão aqui, ó. Então você teria esse ponto. Então se você tem 1, você teria menos 1 para f de x. Se você tem 2, você teria menos 2. E assim por diante. Então essa daqui seria a nossa função menos f de x. Então o que a gente observa nesse caso? Que o gráfico da menos f de x ele é uma reflexão em torno do eixo x, né, para uma reflexão de quem? Do gráfico de f de x. Ok? Então essa seria a letra A. Lembrando que isso aqui é um caso particular, nós só apresentamos este caso para poder ilustrar então a resposta, né? A resposta então seria o que acontece? Existe uma reflexão em torno do eixo x. Essa seria a resposta da letra A. Bom, na letra B, o que nós temos lá na letra B? Que o y é igual a 2f de x menos 1. Então, como que seria o gráfico disso daqui? Quando eu tenho o menos 1, né, novamente você pode usar um exemplo, né? Pega um exemplo particular lá. Então, vamos supor que o seu f de x é x, ou eu estou pegando x porque é uma função fácil de fazer o gráfico aqui, um bom exemplo para a gente ilustrar, mas poderia ser qualquer outra função. Então, nós vamos pegar f de x igual a x, o gráfico dela seria, aqui vai ter 1 e 1, né? Como nós fizemos no caso anterior, e aqui você tem um gráfico de f de x. Quando você multiplica quando você pega o mesmo x, vamos montar uma pequena tabela aqui, ó. X, f de x, e a outra função seria 2f de x menos 1. Então vamos supor que x é 0, f de x é 0, o 2f de x vai ficar 2 vezes 0 menos 1, então seria menos 1. Se você pegar, por exemplo, x igual a 1, f de x é igual a 1, 2 vezes f de x dá 2, menos 1, 1. Se você pegar x igual a 2, f de x é 2, e aqui vai ficar 2 vezes 2, menos 1. Ok? Então seria menos não, positivo, né? 3. E assim por diante. Ok? Então, vamos plotar esses gráficos aqui, ó, para f, para a nova função que foi dada, que é 2f de x menos 1. Então, colocando lá, se é 0, vale menos 1. Se o x é 0, ela vale menos 1. Então, x0 menos 1. Se o x é 1, né, então vai ser 1 também. Se o x é 1, vale 1 também. Se o x é 2,
vale 3. Espero que aqui fosse o 3. Ok? Então a nossa função, ela seria uma coisa assim, né? Essa daqui seria a ideia da nossa função. É uma reta também, só que é uma reta que tem uma inclinação diferente do que a função original que nós pegamos aqui como exemplo, que é f de x igual a x. Você percebe que a inclinação dela muda, né? Continua sendo reta, mas muda. E o que aconteceu então? A gente percebe que o y ele deslocou 1 para baixo, né? Ele era 0, ele passou para menos 1. Né? Então teve um deslocamento para baixo, então esse menos 1 aqui indica que tem que deslocar 1 para baixo no y. E o 2, né? Multiplicando f de x, o que acontece? Ele deixa essa função, ele expande, né? O valor de y, né? Verticalmente. Então aqui nós teríamos, vamos colocar aqui, ó, os valores de y que você vai obtendo à medida que você vai aumentando o x, eles vão ficando maiores do que a função original de x. Então, por isso a gente fala que há uma expansão, né, vertical. Ou seja, ele vai ficando sempre, os valores dessa nova função vão ficando acima do que os valores daquela função inicial, que nós pegamos como exemplo. Muito bem, na letra C, o que nós temos? Y igual a f de x menos 3 mais 2. Então o que vai acontecer aqui? Agora nós temos aqui nós temos uma translação. Então aquele 3 ali, né, indica uma translação de 3 unidades para a esquerda. Ok? Então tem uma translação. Esse menos 3 aqui indica que você tem que transladar o x, né, 3 unidades para a esquerda. O gráfico vai andar 3 unidades para a esquerda, né? E mais 2 quer dizer que você vai ter também uma translação de 2 unidades para cima. Ok? Então essa é a ideia, né? Isso que vai acontecer com o gráfico. Se a gente pegar um exemplo particular, só para ilustrar isso, né, que nós falamos, vamos supor que f de x seja igual a x. Então você teria lá o gráfico, a ideia do gráfico dela. Então aqui o y. Vamos supor aqui 1 e 1. Então aqui você tem o gráfico da f de x. Quando você coloca f de x menos 3 mais 2, né, o que vai acontecer? Você vai transladar 3 unidades para a esquerda. Né? Então, pensando ali no gráfico, né, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar uma tabelinha aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então você tem lá x, f de x, e f de x menos 3 mais 2. Então se x é 0, f de x é 0, e aqui seria f de 0 menos 3 mais 2. Então seria f de menos 3, né, que é f de 0 menos 3 mais 2. F de menos 3, como f de x é igual a x, seria menos 3 mais 2, que é igual a menos 1. Né? Então, se x é 0, o resultado, né, daquela função
né? Se o resultado da função ali ele vai ser menos 1. Ok? Aí nós vamos pegar x igual a 1. Então f de x vale 1 também. Essa conta aqui vai ficar f de 1 menos 3 mais 2, que é f de menos 2 mais 2. f de menos 2 é menos 2. Mais 2, 0. Ok? Então quando x é 1, ela vale 0. Então se a gente marcar isso aqui no gráfico, então quando é 0, quando x é 0, a nova função é menos 1. X é 0, a nova função é menos 1. Depois, quando x é 1, a nova função é 0. E assim por diante, né? Com isso nós já podemos fazer um esboço do gráfico aqui dessa função. É f de x menos 3 mais 2. Ok, pessoal? Então com isso nós finalizamos aqui mais esse exercício e esperamos vocês na próxima. Muito obrigado, até a próxima.